na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. Mas de modo nenhum seguirão ao estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá, e achará pastagens. Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas. Amém? Amém. Feche os teus olhos. Vamos orar neste momento. Senhor Deus e Pai, estamos aqui na Tua presença, Senhor. Queremos repreender toda a ação do maligno. Tudo que não provém de Ti, nós repreendemos em nome de Jesus Cristo, Pai. Fale com a Tua igreja neste momento. Prepara os corações, Pai. Tira a inquietação. Abre a mente, Senhor, para que possam entender a Tua palavra, para que possam ser curados, restaurados, edificados, porque a Tua palavra, ela não volta vazia, meu Pai. Nós oramos crendo no Teu mover neste lugar, crendo que os Teus anjos estão aqui para barrar toda influência maligna, e nós temos liberdade, Senhor, para ministrar a Tua palavra em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar. Queridos, é comum nós compararmos a natureza de uma pessoa com animais. Às vezes nós falamos de uma pessoa que é robusta, que é forte, nós falamos ele é forte como um leão. Às vezes nós falamos também de uma pessoa que fala demais. Nós falamos, olha, a língua dele ou dela é como uma serpente. Às vezes nós falamos de uma pessoa briguenta, ou de uma pessoa incompreensível. Nós a chamamos também de animais débeis. E só que nós estávamos vendo na palavra de Deus, Jesus não comparou o homem com animais. Às vezes nós falamos de uma pessoa tola, né? Chamamos de burro, né? Fulano é burro, porque ele não tem entendimento. Mas Jesus, ele quando foi comparar, nos comparou como uma ovelha. Então, a ovelha é um animal dócil, é um animal que expressa realmente a natureza cristã. Mas o problema é que a ovelha ela é insensata. A ovelha sem o pastor, ela não faz nada. Ela nem o pasto ela acha. Ela passa fome, ela não acha água. Ela pode morrer de sede e de fome. Então Jesus, comparando os seus discípulos com ovelhas, ele está dizendo que nós somos dependentes dele. A ovelha é 100% dependente do pastor. E nesse texto que nós lemos, o Senhor Jesus ele está falando uma parábola. Ele começa assim dizendo: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Quando Jesus diz na verdade, é porque ele está querendo chamar atenção para o texto, dizendo que é algo de muita importância. Eu queria relatar
pregar aqui um sermão expositivo, relatando esta palavra. Se você quiser ficar com a Bíblia aberta, nós vamos seguir esse texto, João 10, que é muito interessante e nós podemos tirar lições para a nossa vida. O curral das ovelhas era cercado com muros, às vezes era coberto, e normalmente à noite, em tempo de chuva, as ovelhas recolhiam ali. Era chamado aprisco, era um lugar de ajuntamento. E Jesus começa a dizer que o ladrão, ele pode até entrar no aprisco das ovelhas, mas ele entra por um outro lado. Pela porta ele não entra. A porta das ovelhas tem uma segurança muito grande para animais não passar. Os animais não entravam, animais que poderiam devorar as ovelhas, mas o ladrão entrava. Só que ele entra por outro lugar. Não sei se é pela janela. Tinha alguns apriscos que tinham um muro. As portas eram reforçadas, mas tinha os muros, poderiam pular o muro. Tinha alguns apriscos que eram cobertos, podia entrar pela cobertura. Mas o fato é que o ladrão não entra pela porta, porque Jesus, ele coloca dizendo: eu sou a porta. Se Jesus é a porta, o ladrão ele é barrado. Se Jesus é a porta, o inimigo não tem poder para entrar. Queridos, por isso que ele diz que não entra, porque ele é a porta. Acontece que nós somos a janela, acontece que nós somos o telhado, e há fragilidade nisso. Como a igreja de Cristo? A igreja de Cristo, a Bíblia diz que Jesus é o cabeça da igreja, mas nós somos o corpo, e é um corpo fraco. Então não tem problema com a cabeça, mas o problema está com o corpo de Cristo, com o corpo que somos nós, composto de homens e mulheres falhos. O problema não estava na porta do aprisco, mas estava em outras partes, porque a Bíblia diz que o ladrão, olha o que diz, ele não entra pela porta no curral das ovelhas, capítulo 10, versículo 1, mas ele sobe por outras partes. Meus queridos, o ladrão, Jesus estava falando sobre religiosos que queriam pregar outras filosofias, que vinham com doutrina para confundir as ovelhas, mas estava falando também dos aproveitadores, dos homens interesseiros que vinham para roubar as ovelhas, vender a lã das ovelhas, comer a carne das ovelhas, porque dava muito lucro naquela época, pessoas interesseiras. E hoje não é diferente, irmãos. Nós estamos no aprisco do Senhor. Nós somos ovelhas do Senhor, a nossa vida espiritual, a nossa casa. Mas o ladrão, ele anda por aí, procurando entrar. Talvez você fale: na minha porta ele não entra, mas você não tem outra brecha? O ladrão não pode entrar em outro lugar? E o ladrão entra justamente no lugar que não é normal. Ele não entra pela porta que é normal. Você entrar na tua casa pela porta é normal. E quando alguém está entrando pela janela, normalmente é ladrão, que ele tem que arrombar. Então o inimigo, quando ele entra na tua vida, você precisa detectar. Você que é ovelha, você vai detectar que ele entra de uma forma normal, de uma forma ilegal, contrária à vontade ou da família ou à tua vontade. Você percebe que há algo estranho, algo incomum, e vem para arruinar. Então as ovelhas, o Senhor Jesus já estava dizendo: cuidado, porque ele não entra pela porta. Ou seja, não vem pelos meios convencionais, não, mas ele vem de uma forma que te surpreende, que te envolve, que te rouba, que te destrói. Isso acontece hoje no sistema do mundo. Ele não vem de uma forma legal, não vem legalizado, mas ele vem de uma forma pecaminosa, e vai entrando, quando você percebe, e a porta parece que não foi arrombada, está tudo bem, mas o dano pode estar feito. Tem muitas pessoas sofrendo isso. Mas o Senhor diz: por mais que o bandido, o ladrão conseguisse entrar no aprisco, o Senhor Jesus diz no versículo 5: mas de modo nenhum seguirão os estranhos, antes fugirão dele, porque não conhece a voz de estranhos. Então, se alguém vier tentar a tua casa, tentar entrar no teu aprisco, com outras vozes, com outras mensagens, a Bíblia diz que você não conhece a voz, e você vai detectar que é o inimigo, e você não o seguirá. O problema é que tem muitas ovelhas, que elas não conseguem ouvir ou discernir a voz de Deus, e ouve a voz do ladrão, ouve a voz daquele que veio somente para destruir, e ele dá crédito nisso e começa a segui-lo. Mas o Senhor está dizendo que a verdadeira ovelha, ela não
segue-o, porque conhece a voz do seu pastor. E esse ladrão, em João 10,10, é comparado. Esse que entra por outra porta, ele é chamado de ladrão, e a intenção dele é o quê? Primeiro, roubar. Então ele vem para roubar, como um bandido desse comum. A princípio ele pensa em não matar, mas ele vem só roubar. E aí, se a coisa ficar difícil, ele mata e depois destrói. É matar, roubar e destruir. Pode tacar fogo, atear fogo numa casa e matar tudo. Ele não está preocupado. O fato é que a princípio ele quer roubar. E depois, se precisar matar e destruir, ele faz também. E o Senhor está dizendo que este que entra no aprisco é comparado com o ladrão. E a visão dele é isso, roubar. Se precisar, ele não tem moral nenhuma. Ele destrói, ele mata, ele acaba com tudo. Meus queridos, Jesus diz, cuidado, cuidado. Pela porta que Jesus não entra, mas para o teu lado, a parte humana sua, o lado de carne, é muito perigoso, porque é destruição total. Pastor, o que pode ser isso entrando, pastor? O que pode ser? Tá? Pode ser lá na tua casa. O ladrão vem. Como que ele vem para minar a tua força? Ele não entra pela porta. Ele entra por uma conversa. Ele entra por um e-mail. Ele entra por uma mensagem no celular. E ele entra. E a pessoa não detecta que é voz maligna. A pessoa pensa que é uma coisa boa. A pessoa diz, essa é a bênção que Deus estava me dando. Era isso que eu estava esperando. A pessoa não consegue detectar que não é a voz de Deus. Ela pensa que é. E ela vai seguir. E o resultado é danoso. É o ladrão entrando no teu aprisco para destruir a tua casa. Por isso você tem que vigiar e orar, para que você não dê lugar para o diabo, que é comparado a esse ladrão. Interessante no versículo 12, a Bíblia diz, ele é comparado com o mercenário, mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas, e foge, e o lobo as arrebata e dissipa. Quer dizer o seguinte, que ele entra no aprisco, ele leva a ovelha, ou seja, pega o crente. Quando eu falo ovelha, eu estou falando de uma pessoa, tá? Jesus fala uma parábola, uma alegoria, dizendo ovelha, pessoa. Ele entra, ele convence, ele tira, e parece que ele protege. Mas o Senhor diz, no primeiro problema que vier, quando esse ladrão, que pegou alguma coisa lá no teu aprisco, ou pegou você mesmo, te tirou do aprisco, quando vier a dificuldade, quando ele vê o lobo, a dificuldade, ele deixa você na mão, ele some e o lobo te destrói. Quantas pessoas estão fazendo isso? Quantas mulheres estão saindo das suas casas, dos seus lares, eram convertidas, eram tementes a Deus, foi lá para uma conversinha, o lobo tirou de lá de dentro, levou para fora, e na hora que ela mais precisava, deixou ela só. Esses tempos atrás eu visitei um senhor, eu falei também no primeiro culto eu preguei essa mesma mensagem, e eu visitava uma mulher, depois de uns 5 anos eu descobri que ela tinha um quartinho que ela não abria, e um dia ela abriu, tinha um senhor lá totalmente paralisado, magro, ele nem roupa colocava mais, era só com lençol em cima, porque ele fazia todas as necessidades em cima daquela cama, e eu perguntei, quem é esse senhor? Porque ela pediu para me orar por ele, eu assustei, porque eu não sabia que tinha um homem daquele tipo, muito magro, fazia as necessidades na cama. A mulher disse, não pastor, esse é meu ex-marido. Eu falei, mas a senhora é separada? Muitos anos, pastor, eu casei e vivi com ele uns 15 anos, aí ele me trocou por outras e foi levar uma vida, e depois as outras, na hora que veio essa paralisia, essa doença, todas abandonaram, para não deixar ele jogado aí as traças. Eu trouxe para casa, está com muitos anos comigo, eu estou cuidando dele. Então é bem isso, irmãos, o devorador, o ladrão, pela porta que é Jesus, pela verdade, pela palavra, ele não entra, mas ele arruma um jeitinho, e vai com uma conversinha mole, e consegue entrar, tira a ovelha do aprisco, dizendo que vai dar felicidade e vai dar alegria. Só que quando vem a primeira dificuldade, esse que é chamado mercenário, em outras palavras, interesseiro, que não tem compromisso, a Bíblia diz que ele não ama as ovelhas, na primeira dificuldade ele abandona aquela ovelha, e a ovelha fica uma presa fácil para demônios, para lobos, para a depressão, para o suicídio. E isso nós temos visto, querido. Cuidado, você serve a Jesus, você conhece Jesus, ele diz que ele é o bom pastor. Jesus se coloca como bom pastor, ele sim entra pela porta, mas o ladrão, ele entra
entra por um outro lado. Tem uma tradução que diz que ele entra pela janela, mas a Bíblia não fala isso. Diz que ele entra por outro lugar. Eu não sei qual lugar na tua vida que esse ladrão, salteador, poderia entrar, mas se nesta noite tem, Jesus vai fechar esta brecha em nome do Senhor, e não entrará esse ladrão, e não destruirá a tua família. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mercenário e interesseiro, hoje está assim, de mercenário e interesseiro, muito atrás, e eles vêm de uma maneira sutil, diabólica, de tantas maneiras para entrar. Mas não permita, querido. Fala, olha, eu vou fechar todas as janelas, eu vou fechar em oração toda a minha casa, e se você tiver que entrar, tenta entrar pela porta, porque lá na porta Jesus vai abrir e vai atender. Você vai ver o que Ele vai fazer. Jesus, Ele vai abrir a porta. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Ele diz, eu estou falando nesta noite sobre o ladrão e o bom pastor. O ladrão, ele só destrói. O ladrão, ele não entra de uma maneira convencional. Quando ele entra, você já percebe que é algo escondido, é algo perigoso, é algo que você não pode contar, é algo que não é legal diante de Deus, não é legal diante dos homens, não é honesto. Você percebe que é o ladrão que está entrando, e você deve ouvir a voz do bom pastor, deve ouvir dizendo, na verdade, Jesus falando, atenção, muita atenção, cuidado com aquele que não entra pela porta, porque existe outras entradas. Louvado seja o nome do Senhor. O bom pastor, versículo 2, aquele porém que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Ele entra pela porta. Aí no versículo seguinte, a Bíblia diz que o porteiro abre a porta, e o porteiro é o Espírito Santo. O porteiro abre a porta, o bom pastor entra, tudo funciona maravilhosamente bem, não tem nada oculto, não tem nada errado, e é algo maravilhoso, é algo bom. O bom pastor, meu querido, a Bíblia diz que ele chega, ele chama as ovelhas, cada uma pelo seu nome, e as traz para fora. Ele conhece o teu nome, ele chega chamando o teu nome. O ladrão não sabe o teu nome. Aquele que está querendo só alguma coisinha, alguma aventura com você, não sabe o teu nome, mas Jesus, ele sabe, nome por nome. Um capitão do exército pode não saber o nome de todos os seus soldados, mas Jesus sabe o nome de todos os seus discípulos, as suas ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor. Ele chama, e é interessante que a Bíblia diz o seguinte, que ele chama e as traz para fora. O curral das ovelhas é um lugar mais para dormir, é um lugar de descanso, é como o nosso lar, é algo gostoso, é algo de descanso, mas eu não posso ficar só no meu lar, eu não posso ficar só no aconchego da família, eu preciso sair para a vida, eu preciso fazer alguma coisa. E o louco, quando ele entra, ou melhor, esse ladrão, ele entra, ele tira do aprisco e leva para fazer coisas erradas, e as pessoas podem até perder a vida. Agora o bom pastor chama pelo nome, tira-as para fora, e aí leva a pastos verdejantes, leva a lugares calmos, leva a conquistas. Este é o bom pastor, porque eu não posso ficar parado, eu preciso sair. Viver dentro de casa é uma coisa, viver fora de casa, viver querendo conquistar, querendo galgar alguns degraus. Eu preciso, não de um ser qualquer, de um bandido, de um mercenário. Eu preciso do bom pastor. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que no Oriente era comum os pastores irem à frente e as ovelhas os seguiam. Era comum isso acontecer. Então Jesus, ele estava colocando nessa palavra que ele ia à frente. Ele conhecia a ovelha, as ovelhas conheciam a sua voz, e o Senhor tirava do aprisco. Louvado seja o nome do Senhor. Dá uma olhadinha no Salmo 23, irmãos. Que coisa linda. Salmos 23. Salmos 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Aqui o salmista Davi está falando de um pastor que entrou no aprisco, tirou as ovelhas e levou para viver, para conquistar, para ter algo, e algo gostoso. Ele não leva em lugares difíceis, ele leva em pastos verdejantes, águas tranquilas, e refrigera a alma. Você
forma que ele refrigera a alma. Mas nós temos alma. Quando nós saímos do nosso aprisco, quando nós saímos da igreja, quando nós saímos do nosso aconchego e saímos para fora, para trabalhar, para estudar, para lutar, nós precisamos de alguém que nos consola, de alguém que nos orienta, de alguém que nos dirige. Senhor, para onde vou, Senhor? Eu devo comprar, eu devo vender? Senhor, eu devo sair, eu devo ficar? Senhor, o que vou fazer? E o Senhor vai te levando em lugares calmos, em lugares que você vai falar: eu vejo a mão do Senhor, eu vejo a mão do Senhor sobre mim, eu vejo o Senhor me direcionando, eu vejo o Senhor me levando em lugares e me permitindo fazer algo que era impossível, eu não teria capacidade. É Deus dirigindo as suas ovelhas. Louvado e engrandecido seja